Gente, no quadro Check-up no rádio desta quarta-feira, teremos a presença do médico Manassés Medeiros, do Instituto Penedo, para conversar sobre um tema muito atual, as gripes e resfriados, especialmente no contexto das chuvas, né? Com a mudança do clima, o aumento da umidade e as variações de temperatura, muitas pessoas são mais propensas a desenvolver essas condições. Então, Manassés, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bem-vindo, Marcos. Bom dia, bem-vindo. Até estou se orientando junto com um. Vamos estar encabulado ali, que não é brincadeira não, só para chamar um apelidozinho. Bom dia, Marcos, bom dia, pessoal, bom dia, Geraldinho. E quem achou bom é Geraldinho, que ele fica aqui se estourando de rir. Ele se animou, ele fica se estourando de rir aqui. Agora, com essas recentes chuvas, muitos têm notado um aumento nos casos de gripes e resfriados, né? O que é que acontece no nosso organismo que torna essa época mais propensa a essas doenças? O nosso organismo em si, Marcos, a imunidade permanece a mesma o ano todo. Nesse período é porque a gente fica mais propenso em virtude da circulação estar maior, né? A gente tem ao longo do ano a variação, né, nas ondas de surtos de contaminações, né? Então, quando chega esse período do verão, como você já citou aí, a mudança de temperatura, de umidade, né? A própria aglomeração humana, ela acaba favorecendo que, na maioria das vezes são vírus, que esses vírus se disseminem com mais facilidade. Então, por isso que nessa época do verão, a gente tem esse maior pico, né, de gripes, né, que são viroses, vírus respiratórios, como também vírus que atacam o sistema gastrointestinal, né, as viroses com vômitos e diarreias. Com relação a essa questão da gripe, quais são as principais diferenças entre a gripe e o resfriado? Ou é a mesma coisa? A gripe é um termo genérico, né? Vamos falar assim, é um termo genérico. Ela existe. A gripe do termo médico é a gripe causada pelo H1N1, né? Seria um processo bem mais, vamos falar assim, grave, porque do ponto de vista médico, o vírus gripal, ele causa um quadro mais grave. O resfriado também é um termo médico, para quadros mais leves. Só que o pessoal, no popular, o pessoal usa o termo gripe como se fosse um resfriado. Eu estou gripado, então eu estou resfriado. Então, no termo popular, gripe é sinônimo de resfriado, que é um quadro mais leve. No meio médico, gripe é um quadro mais grave. Olha só quem chegou aqui agora. Olha quem chegou, faz bagunça, a cremosa. Ela chega filmando. Tá com saudades do Dr. Colírio, é? E ela tá de mega ré. Não, é aplique. Isso aqui termina a gravação, eu já tiro. Tô suada, tô muito suada. Mas olha, gente, ele disse, vem aqui, depois venha pra tarde novamente. Tá todo mundo com saudade. Estamos aí, só me convidar que eu volto. Mas você acha que eu devo chamar ele Dr. Colírio ou não? Tem que ser Dr. Colírio, foi batizado, Dr. Colírio. Não é Manassés, não é Dr. Colírio. Não dá mais. Você fez ele chamar, que ele faz 15 minutos que ele tá encabulado no rádio aqui. Chamando? Não, que ele chamou. Ele chamou do nada, né, assim. Aí começaram a tirar o couro dele aí no WhatsApp, ele tá assim. Tá todo vermelho, ele fica mesmo. Todo encabulado. E Geraldo aqui, só... Vamos voltar aqui então à nossa entrevista, né? Então quer dizer que no caso, o resfriado ele é uma consequência da gripe, não? Não, o resfriado não é consequência da gripe, são termos diferentes. No popular, o povo chama gripe de resfriado, a mesma coisa, como se fosse uma gripe leve. No termo médico, gripe seria um quadro com febre muito alta, causado por alguns tipos de vírus mais graves e causa um quadro mais importante. Então, por isso que a gente tem a vacina da gripe, para H1N1, especificamente, né? E algumas variações dele. No termo popular, a pessoa acaba usando gripe para qualquer tipo de quadro que você tem, uma tosse, um nariz escorrendo, um mal-estarzinho, um quadro de resfriado. Mas no termo médico existe a diferenciação. Qual é a diferença da rinite para a sinusite? Pergunta aqui a nosso ouvinte. Basicamente é o local de acometimento. Rinite quer dizer nariz, sinusite são os seios da face. A nossa face, os ossos são porosos, né? Então temos cavidades aqui, né? Os seios maxilares, o seio frontal, os seios etimoidais, sfenoidal. Então são ossos que são aerados. Então são os seios da face. Então quando a gente tem acometimento dos seios da face, que eles são recobertos por uma mucosa, principalmente aqui os seios maxilares, aí a gente tem uma sinusite. Quando o acometimento é mais nasal, das cavidades nasais, aí seria uma rinite. Só que na maioria das vezes, acomete os dois. Na maioria das vezes você tem uma rinocinusite. Só que o pessoal gosta muito de diferenciar rinite e sinusite. Mas quando você vai ver na prática, é unido. Então seria uma rinocinusite na grande maioria das vezes. O paciente consegue diferenciar? É difícil. O médico é que geralmente ele consegue fazer essa diferenciação. Mas
Por exemplo, quando o paciente ele tem mais tendência à rinite, é aquele paciente que é bem sensível a alérgenos, né? Coisas que possam provocar alergia nele. Então ele está sempre com o nariz correndo, está sempre espirrando, sempre com o nariz coçando. Então aí seria uma rinite. A sinusite já dá aquela sensação de peso na face, já tem uma secreção mais espessa, que pode mudar de cor para amarelo, para verde, né? Dá uma sensação mais de dor de cabeça, a voz fica nasalada. Por quê? Porque esses ossos com essa mucosa estão inflamados. Eu tenho tudo isso, é terrível, né? Eu não conheço um radialista que não tenha. Não, e nas crises, rapaz, você acha que o seu rosto vai explodir, né? De tanto incômodo, né? Isso. E quando o catarro, a secreção, né? Porque quem tem esse problema é um problema crônico, ele sempre está indo e voltando. Ele está sempre flutuando, né? Então vocês que ficam geralmente entrando e saindo de ambientes frios e quentes o tempo todo, por causa da questão do estúdio. E também, eu já até falava isso no programa de Anne, essas proteções aqui que vocês usam da parte acústica, que isso aqui é colocado no dia que inaugura, mas nunca é feito de higienização, basicamente, dessa espuma. Então isso aí é um acumulador grande de alérgenos, de ácaros, de pós. Então isso para vocês é veneno, porque vocês ficam expostos o tempo todo. Pode fazer a limpeza do chão, da bancada, mas isso aqui é um acumulador de substâncias que prejudicam vocês. E é muito rápido, né? Porque a saída aqui da porta, a gente sai rápido, lá tá a temperatura normal, aqui tá frio, né? E essa entrada e saída aqui é rápida. Tanto é ruim você sair do frio e entrar pro quente, como sair do quente e entrar pro frio. Qualquer variação de temperatura é muito ruim. Então vocês estão aqui geladinho, daqui a pouco abre essa porta, puf, calor. Aí volta pro frio. E vocês passam o dia fazendo isso. Esse choque de temperatura, para quem tem rinocinusite crônica, é ruim, porque aí faz inflamar essa mucosa. E embora você não esteja com o vírus, embora você não esteja infectado, mas você inflama. Então dá sintomas semelhantes a uma infecção. Então você começa com a cabeça pesada, com a voz anasalada, ficando um pouco mais entupido, aí fica com secreção branca, às vezes um pouco mais fina, às vezes um pouco mais grossa, um pouco de tosse, a garganta responde um pouco, porque às vezes também dá uma faringite, aí fica um pouco rouco, aí pegue remédio, melhora um pouco e aquilo fica indo e voltando. Agora, quando é que a gente deve procurar um médico para tratar de uma gripe ou resfriado? Ou podemos tratar essas condições em casa mesmo? Na grande maioria das vezes, Marcos, são quadros autolimitados, que você adoece, vai se recuperando e fica bom. Só que a gente não tem como dizer que você nunca procure um médico, que você sempre procura um médico. Na grande maioria das vezes, se você sentir que os sintomas estão te causando um abalo, né? Vamos falar assim, um abalo na sua saúde, de prejudicar a sua produtividade, o seu bem-estar, sempre vale a pena, sempre tem indicação de você procurar um médico. Se você tem sintomas muito leves, que você já passou por várias vezes aquela doença, sintomas muito leves, e você já sabe que muitas vezes com um sintomático, você eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu tomo um antialérgico e fico bom por 3, 4 dias, e você sente que é um quadro leve, porque a gente tem aquela sensação, não, aqui é uma gripe leve, vamos falar, olha, um termo popular, aqui é uma gripe leve, a gente usa como termo popular, aqui é uma gripe leve, e me recupero, beleza, muitas vezes você consegue se autotratar dessa forma. Mas quando você sente que seu corpo realmente fica debilitado, sempre é bom passar pelo médico, porque às vezes você pensa que é um quadro mais leve, quando você vai ver, não é. O nosso ouvinte Gregório Neto, dos produtos do Frango Bom Todo, agora me lembrei do Frango Bom Todo, né? Ele faz uma pergunta aqui para o doutor Manassés, ele quer saber o seguinte, ele diz que acha que quando sai, por exemplo, no bafo de chuva, bafo quente, ele pega gripe. Isso é mito ou é verdade? Não pega gripe, porque não vai ser o fato de se expor ao bafo que você vai pegar uma virose, a não ser que você tenha contato com outra pessoa doente. Essa questão do bafo de chuva, que isso é cultural, pegou o bafo e gripou, é basicamente esse choque de temperatura que a gente falou. A gente está numa temperatura muito quente, daqui a pouco chove, a umidade aumenta demais, a temperatura dá uma queda, você fica naquele abafamento. É como se você fizesse um abafador, Marcos. Você está em casa, e tem gente que ainda faz, pega uma panela, bota água quente, aí coloca uma infusão com alguma erva, coloca um pano na cabeça e fica tomando aquele bafo na cara para ficar respirando, porque diz que libera, melhora os pulmões, que melhora a respiração, tira a secreção. Aquilo ali é um abafador. Aquela umidade faz que um catarro preso comece a sair. Quem gosta de fazer abafador, que é uma coisa bem antiga que o pessoal fazia. Funciona? Funciona. Se você tiver uma secreção, pela umidade é como se você fizesse uma nebulização. É como se fosse uma nebulização. Então o bafo de chuva ele é benéfico, então? Nesse caso agora do bafo de chuva, para quem tem sensibilidade, vamos dizer você. Como Gregório, por exemplo. Pronto, isso, Gregório, por exemplo, ele já tá tirando onda, viu? Tá. Então para quem tem sensibilidade. Eu conheço o Gregório. Para quem tem sensibilidade,
com essas temperaturas, se você pegar um bafo de chuva, você vai sentir que você vai inflamar. Mas isso não é a grande maioria, só que é aquela coisa, o pessoal transmite isso ao longo das gerações, dizendo que o bafo de chuva vai lhe adoecer. Mas tem gente que pode pegar 300 bafos de chuva no ano e não vai sentir nada, porque ele não tem sensibilidade à mudança de temperatura. Mas você que tem, por exemplo, você é um rapaz sensível, Marcos, então você vai pegar um bafo de chuva e vai inflamar. Então o ideal é não encarar bafo de chuva. Ele então, tá mais vermelho, Geraldo, ele tá mais vermelho ainda, eu bateu o recorde. Agora me diz uma coisa, então nesse caso, por exemplo, as pessoas que estão nessas condições que você citou, tem que ter cuidado com a exposição ao frio ou ao ar úmido, não é isso? Isso, tem que ter cuidado tanto ao ar muito seco, aos extremos, né? Tanto ao ar muito seco, a temperatura muito alta, como também a temperatura muito fria ou com umidade elevada. Esses excessos, para quem tem essa sensibilidade, é ruim. Então o ideal seria o meio termo. Você está numa temperatura quente, tenta manter uma temperatura agradável. Está a umidade muito baixa, tenta dar uma umidificada no ambiente. Então aí seria a questão de você usar um umidificador. Agora, se você já está num ambiente muito úmido, e você usar um umidificador, aí não seria o ideal, porque você já está umidificando algo que já é úmido, né? Que a umidade já está elevada. Manda um abraço para esse grande médico, Dr. Manassés, sempre vai ser um anjinho do Hospital José Augusto de Parelhas, né? Quem mandou aqui uma mensagem aqui é a nossa amiga Nice, né? Um beijo, Nice. Tá de repouso, se recuperando. Tá se recuperando, bom dia, Marcos e Dr. Colírio. Por que é que se eu colocar as mãos em água quente do sol, a minha garganta inflama? Quem pergunta aqui é a Graça. Não sou eu que sou sensível, não. A Graça também é sensível também aí. Isso, colocou a mão na água quente, já inflama a garganta dela. Ela já fala de uma questão também popular. Peguei água quente, tomei banho com água quente, adoeci. Também é uma questão de sensibilidade. Quem tem tendência a inflamar. Só que nesse caso aí ela fala da garganta. Do mesmo jeito que você pode ter uma sensibilidade a rinocinusite, tem pessoas que têm sensibilidade a faringe. Aí culpa a garganta. Então assim, eu tô com crise de garganta. A crise de garganta, a dor na garganta, a crise significa dor, né? A dor na garganta ela pode ser uma amidalite, por exemplo, as suas amígdalas estão inflamadas. Pode ser também uma faringite, né? Que é essa camada posterior, né? Do fundo da garganta, que também inflama com mais facilidade, porque é onde tem tecido de defesa. Então eles respondem, eles inflamam quando eles estão sensibilizados ou quando eles são atacados, por exemplo, por um vírus, por uma bactéria. Então, as pessoas que têm essa sensibilidade e se expõem dessa forma, uma água quente, uma mudança de temperatura, muitas vezes, em vez de atacar a rinocinusite, ataca a garganta. Aí eu estou sempre com crise de garganta. Aí, às vezes, o que acontece? Se automedica, ficava tomando antibiótico dentro de casa, por isso que parou há muito tempo já de poder comprar antibiótico, né? As pessoas sem indicação médica, sem receita médica, que qualquer dor de garganta a pessoa ia, não, eu estou com infecção. Aí tomava um antibiótico que não servia para nada, porque não é uma infecção, é uma inflamação por sensibilidade, e a partir dali você ficava causando resistência bacteriana. Então, nesses casos, o que é que precisa? Passar por uma avaliação médica. O médico vai examinar a sua garganta, ver os seus sintomas e muito provavelmente vai passar um anti-inflamatório para você. Agora, pessoas sensíveis como João Barros, por exemplo, né? Que gripe por qualquer coisa, por exemplo, tem contato com bafo de chuva, adoece, tem que melhorar a sua imunidade nesse caso? A melhora da imunidade, Marcos, é um termo muito hoje em pauta na mídia, né? Porque tudo hoje é para melhorar a imunidade. Tem muito, vamos falar assim, charlatanismo a respeito das questões envolvendo imunidade. Imunidade é algo intrínseco, é seu. Você tem a sua, eu tenho a minha, Geraldinho tem a dele. A gente foi formado de uma forma, formado geneticamente, com as nossas células de defesa agindo de uma forma própria, e também ao longo da nossa vida a gente foi exposto, nós fomos expostos cada um a milhares de vírus, a milhares de bactérias, e cada um criou a sua defesa, a sua memória de defesa. Então cada um já tem a sua imunidade formada. Vamos falar assim, uns a imunidade funciona de uma forma mais eficaz, outros de uma forma menos eficaz. Então vai ter pessoas que realmente têm uma resistência maior a adoecer, e outras pessoas que adoecem com a facilidade maior também. Elas, às vezes, tivemos contato com uma pessoa doente, fulaninho não adoeceu, mas Beltrano adoeceu. Então, e tem essas pessoas que têm esse histórico. Eu não posso chegar perto de ninguém doente que eu adoeço, que eu pego. Então, às vezes é uma questão do seu sistema de defesa, que age por mecanismos que aqui não vem ao ponto da gente citar, porque são muito complexos e que acabam que não debelam aquela infecção, né? Tem gente que, por exemplo, o Geraldinho está aqui doente, eu chego perto dele, o vírus dele passou para mim. Está aqui gripado, só está falando perto, passou para mim. Mas às vezes o meu sistema de defesa consegue
neutralizar aquele vírus e não me deixa adoecer. Mas ele está falando aqui perto de mais outras pessoas que o sistema de defesa delas não vai conseguir fazer a mesma ação e elas vão adoecer, elas vão gripar, elas vão ter lá o sintoma relacionado àquela doença. Então, imunidade hoje, o melhor que você tem a fazer, se você pensa na sua imunidade, é você manter o seu peso em dia, porque a obesidade realmente prejudica a imunidade. Você tem que fazer atividade física regular, que isso comprovadamente melhora a imunidade. Regular todos os dias? Regular, o ideal era que fosse todos os dias. Você é óbvio que você pode ter sim o seu dia de folga, mas o ideal é que fosse todos os dias você praticasse atividade física, seja lá qual ela que seja da sua preferência. Então, a alimentação é saudável, então peso em dia, alimentação saudável, atividade física diariamente, estilo de vida saudável. Por isso está tão em voga também estilo de vida saudável. Isso melhora a imunidade. Não vocês saírem por aí tomando mundos e fundos de suplementos que o pessoal, que influencers colocam na internet e que vem se disseminando com a proposta de dizer que vai melhorar a sua imunidade. Tem sim substâncias que podem ajudar a depender da sua situação. Se você já é uma pessoa que faz atividade física, que come bem, tem uma alimentação regrada, balanceada, tem um peso em dia, você vai tomar essas coisas, você vai ter algum benefício? Muito provavelmente não. Você pode até ter uma intoxicação, dependendo do que você tome. E a grande maioria vai sair no cocô e nas fezes. E não vai lhe trazer benefício nenhum, vai ser mais um efeito placebo de você tomar e achar que está melhorando a sua imunidade. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Pergunta aí a doutor Colírio por que quando eu tomo, eu não posso tomar uma cervejinha gelada, que eu fico logo gripada. Fico toda entupida. E aí, doutor Colírio? Gostou? Ele perguntou. Eu sei, pegou. Tem que ir na onda mesmo já, né? Mais um exemplo. Ela diz que fica gripada, ou seja, ela bebe uma bebida gelada. Esse choque de temperatura nela faz a mucosa dela, seja a garganta, seja nariz, seja seios da face, inflamar. Então ela bebe uma cervejinha gelada, não é a cerveja em si, é a temperatura da cerveja. Aí faz com que ela fique com sintomas como se fosse gripais. E na verdade é a inflamação, seja de uma rinocinusite ou de uma faringite. É outra pessoa sensível também à mudança de temperatura. Dr. Manassés Medeiros, batizado por Ian Daniele como Dr. Colírio, né? Ele é médico especialista na família adotado e por Max agora, na né? ultrassonografia, né? Atende no Instituto Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone de contato 849-9103-8668. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos. Só queria deixar aqui mais um recadinho, dizer que o Instituto Penedo hoje, nosso amigo Anderson, que está aqui toda quarta-feira com o Marcos, hoje é uma clínica muito completa, uma das mais completas da região do Seridó. Então, se você precisar fazer uma academia para cuidar da sua saúde, lá a gente tem academia. Se você precisar fazer uma hidroginástica, lá tem piscina aquecida. Se você precisar fazer raio-x, lá tem sim aparelho de última geração, moderno, com raio-x. Se você precisar fazer uma ultrassonografia, nós realizamos lá no Instituto Penedo. Se você precisar fazer fisioterapia, nós fazemos no Instituto Penedo. Se você precisa fazer pilates, lá tem estúdio de pilates. Se você precisa de diversas especialidades médicas, como urologia, ortopedia, medicina de família, clínica geral, endocrinologia, psiquiatria, e entre outros, você vai ter no cardiologia, você vai ter no Instituto Penedo. Se você precisar de fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você vai ter no Instituto Penedo. Então o Instituto Penedo ele é muito completo hoje. Então se vocês precisarem, só tá lá, @Instituto Penedo, e vocês vão se impressionar com a gama de serviços que o Instituto consegue oferecer hoje a toda a região do Seridó. 7h47.